Boa noite a todos. Com muita satisfação, com muito regozijo, que nós estamos hoje realizando o primeiro evento presencial do Instituto Pedro Gordilho, que nasceu no dia 23 de novembro do ano passado. E com maior júbilo nós estamos recebendo hoje o professor e mestre pela Universidade de Coimbra, Ibsen Noronha. E eu, para dispensar maiores apresentações, eu vou passar a palavra ao nosso presidente do Conselho Curador, Dr. Vitor Tanuri Gordilho, e mais uma vez agradeço a presença de todos nessa noite. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Sejam todos muito bem-vindos nesse nosso evento. É uma satisfação enorme revê-los após aquela belíssima Assembleia de Constituição do Instituto, ocorrida aqui na casa-sede do Instituto Pedro Gordilho, em novembro do ano passado. Hoje estamos dando início a um evento muito importante, que é o ciclo de palestras que compõe a vertente jurídica, intelectual, por que não dizer histórica também, do Instituto Pedro Gordilho. Quando idealizei essa ideia, um dos nossos objetivos era manter essa casa sempre viva, recebendo amigos, parentes, admiradores e grandes personalidades do direito, principalmente, e de outros ramos também. Então, hoje é um dia muito especial para todos nós, marcado principalmente pelo fato de que é o primeiro evento do Instituto já constituído. Teremos, como bem dito pelo presidente, uma palestra excepcional do Dr. Ibsen Noronha, que, por uma feliz coincidência, está aqui no Brasil, para ministrar um curso, na Universidade do Distrito Federal, UDF, exatamente, e que reside em Portugal, Coimbra, professor auxiliar na Universidade de Coimbra. Mas antes de fazer a apresentação mais detalhada do nosso palestrante, eu peço licença para fazer dois anúncios muito breves aqui. O primeiro deles é o fato de que o Instituto Pedro Gordilho já está formalmente constituído. Ou seja, felizmente, após uma longa uma luta, podemos dizer assim, conseguimos formalizar a constituição do Instituto. Então já possui um CNPJ, já é um sujeito de direito, já possui a sua personalidade jurídica, apto a exercer os atos em nome próprio. Então esse é um momento muito importante. Foi recentemente que nós conseguimos concluir essa etapa tão importante do nosso Instituto. E outro anúncio importante é que também nós já temos uma logomarca do Instituto Pedro Gordilho. Quem está nos assistindo por vídeo certamente vai estar vendo nesse momento a logomarca idealizada, já conta com a aprovação do presidente, a doutora Ana Paula Gordilho também está aqui presente, e foi produzido pela empresa Mostarda Produções, uma obra muito bonita, em que remete a símbolos importantes aqui de Brasília e que certamente tocam a sensibilidade do nosso patrono. Então, posteriormente farei a apresentação a todos aqui presentes. Queria também me dirigir e saudar a todos aqueles que estão nos assistindo pela transmissão online. Esse é o primeiro vídeo que será postado no Instituto já pós-Constituição. Então, muito obrigado a todos os associados que não puderam estar aqui presencialmente hoje, mas que estão nos brindando com a sua audiência, a sua atenção para essa apresentação tão importante que ocorrerá aqui logo mais. E eu não poderia deixar também de fazer algumas breves palavras de agradecimento a duas pessoas, a quem eu quero citar nominalmente, que são o presidente, Dr. Alcino, e Ana Paula Gordilho, integrante do Conselho Curador. Um agradecimento pessoal por todo o apoio, ajuda, atenção e zelo que eles tiveram, principalmente para com o Instituto, mas também comigo, nesse momento inicial aqui da nossa existência no Instituto. Então, muito obrigado aos dois. Perfeito. Como nós bem ressaltamos no nosso evento de instituição, de constituição do Instituto, a ideia original, surgida em julho do ano passado, é de que esse lugar se mantenha sempre vivo, resplandecente,
guardando todos os cuidados que o nosso patrono sempre teve, o zelo, né? Dá para se observar com atenção aqui em cada peça de arte aqui presente nesse salão. Todos os senhores poderão, após a apresentação, também participar de um tour pela Galeria de Arte. São peças realmente colecionadas com muito esmero, né, pelo nosso patrono, tanto homenageando artistas baianos, né, da sua terra natal, quanto artistas europeus, objeto da admiração do nosso patrono. Mas, principalmente, tem algo que toca, em especial, a sensibilidade do nosso patrono, que é a possibilidade de ter aqui a visita de crianças, jovens de escolas públicas, crianças carentes, que muitas vezes enfrentam realidades muito duras no seu dia a dia, e que aqui poderão participar dessas visitas guiadas e ver um pouco do que criar uma inspiração, uma aspiração do que pode ser a vida de alguém que se dedica com muita determinação ao seu ofício e o faz com grande excelência. Então, esse é um ponto chave no Instituto Pedro Gordilho e que daremos início logo em breve a essa fase, né? Anuncio também a todos que muito em breve, já está em fase de conclusão, de edição final, um documentário que conta um pouco da história do nosso patrono, ressaltando o lado dele artístico, como pianista, admirador da música, o lado profissional, né, enfatizando momentos marcantes da vida dele, né, e da carreira na advocacia, o lado humano, o lado familiar e até o lado fazendeiro, por que não? Né? Realmente o Dr. Pedro é uma pessoa que tem muitas nuances, né? Cada uma mais interessante e mais intrigante do que a outra. Então, logo em breve, comunicaremos a postagem no nosso canal do YouTube do vídeo. Convido a todos, inclusive, para assistir os demais vídeos postados no canal do YouTube do Instituto Pedro Gordilho, né? E muito obrigado novamente pela presença aqui de todos. Bom, gostaria de fazer uma apresentação do nosso... Sem mais delongas, gostaria de fazer uma rápida apresentação do nosso convidado e peço desculpa aqui para recorrer a essa cola, porque, de fato, é um currículo tão extenso, tão brilhante, que eu prefiro não cometer nenhuma gafe. Então, o Ibsen Noronha nasceu aqui em Brasília, no ano de 1968, é jurista, professor universitário, ensaísta, conferencista e escritor. Licenciado em Direito pela Universidade de Brasília, em 1993, mestre em 2004 e doutor em 2021 em Ciências Jurídicas pela Universidade de Coimbra, com a dissertação mestrado Aspectos do Direito do Brasil Quinhentista, Consonâncias do Espiritual e do Temporal. Dr. Ibsen, ele atualmente é professor auxiliar na Universidade de Coimbra, né, no qual ele leciona História do Direito, e aqui está ministrando um curso, anualmente o faz, na Universidade do Distrito Federal, de História do Direito Luso-Brasileiro. Então, hoje teremos a honra, né, de contar com a presença dele, que nos brindará com essa palestra sobre a escravidão e leis no Brasil, aproximações jurídico-históricas. Sem mais delongas, por favor, gostaria de convidar o professor Ibsen para proferir sua palestra. Muito obrigado. Ora, o Henri Bergson dizia que um homem que perde a sua memória perde a sua personalidade. O que dirá, então, um povo que perca a sua memória? Portanto, é preciso rememorar, reavivar e aprofundar a nossa memória histórica. E um dos elementos históricos que nós temos, que faz parte da nossa história, aliás, faz parte da história de todos os povos do mundo, é o problema da escravidão. A escravidão sempre existiu, desde a antiguidade mais remota, sempre existiu a escravidão. Portanto, ela precisa ser estudada. No caso do Brasil, a instituição, o Instituto Jurídico da Escravidão no Brasil, também tem as suas características próprias e seus elementos próprios. Então, eu vou chamar a atenção para alguns aqui desses elementos, vinculados ao direito, tendo em vista que é a cadeira a que eu tenho me dedicado à história do direito nos últimos anos. O problema da escravidão tem me preocupado nos últimos 12 anos, eu tenho recolhido material e publicado algumas coisas.
Aliás, ao final eu trouxe aqui 5 separatas de um artigo que publiquei na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra sobre o tema, mais ou menos aí muito mais aprofundado do que eu vou falar aqui agora. Portanto, o primeiro tópico é que, efetivamente, a escravidão é uma chaga social. É uma chaga social, não há dúvida. Agora, a pergunta que nós podemos fazer é por que o homem submete o seu semelhante? O que leva o homem a escravizar alguém? A desejar exercer domínio absoluto sobre a vontade de outro ser semelhante. É a vontade de poder? Schopenhauer desenvolve, aliás, sua obra máxima é a vontade de poder. Justamente seria o motor das ações humanas. Seria isso? Já o cristianismo ensina que isso é fruto do pecado original. É a fraqueza do homem, a natureza decaída do homem que levou à guerra, e a fonte primária de escravidão, como todos sabemos, historicamente, é a guerra. Portanto, há respostas para esse problema. Mas há, efetivamente, que se fazer a pergunta de por que o homem deseja dominar o outro e domina, efetivamente. Porque a escravidão persiste. Eu publico no meu livro um artigo que saiu no Globo em 2005. Eu estava no Rio de Janeiro, comprei o Globo, ainda comprava jornais e lia. Comprei o Globo e saiu uma matéria de 2 páginas sobre o caso de 5 países na África Central que ainda há escravidão, cativeiro com correntes. Mais de 1 milhão de escravos na África Central, a África muçulmana hoje, tem os escravos. Então tem um problema ainda, apesar de ser histórico, também é moderno. Ora, nós vivemos, e eu vou analisar sobre esse aspecto, nós vivemos da civilização ocidental, que tem uma matriz filosófica grega, como nós sabemos, do ponto de vista do direito, o direito romano, e do ponto de vista religioso, a revelação judaico-cristã. Ora, a filosofia grega fundamentava a escravidão. Os filósofos gregos fundamentavam a escravidão. E não são argumentos tolos, né? Não subestimem os gregos. O direito romano é a maior fonte que nós temos da escravidão como instituição jurídica. Então, nós conseguimos reconstruir a escravidão juridicamente porque os romanos nos deixaram as fontes, aliás, filosoficamente inspirados pelos gregos. E, se nós lermos a revelação judaico-cristã, há vários casos de escravidão. Havia escravidão dos judeus, o próprio povo judeu foi escravizado 2 vezes, como nós sabemos, o povo como um todo. Portanto, é um fenômeno ocidental que está no mais profundo da nossa civilização. Civilização ocidental que tem essas matrizes. Nessas matrizes, o problema da escravidão sempre esteve presente. Ora, o problema religioso é interessante porque há uma sobrevivência na religião da ideia de escravidão. Dou só um pequeno exemplo aqui, que eu escrevi até para o Boletim da Faculdade de Direito, curiosamente. A minha mulher, tenho que citá-la sempre, se eu não citar nas palestras, ela fica furiosa. A minha mulher, ela é escrava do, não minha, escrava do Santíssimo Sacramento. O que quer dizer isso? É a instituição, segundo um amigo meu, que é um grande genealogista de Lisboa, é a última instituição aristocrática de Portugal. Foi fundada no século XVII, quando houve um desacato ao Santíssimo Sacramento em Lisboa, e 100 senhoras da aristocracia resolveram fazer uma irmandade que faria atos de desagravo ao Santíssimo Sacramento. E desde então, quando morre uma, entra uma da família. Então, desde o século XVII, são as mesmas famílias que fazem parte dessa irmandade. Muito bonita, as cerimônias são lindas, num convento, quem estiver em Portugal, se passar por lá nas épocas das cerimônias, vale a pena ver, é muito fechado. As senhoras de Lisboa, se quiserem ver, as grandes senhoras de Lisboa, e algumas mais novas, minha mulher é a Benjamin ali, mas são cerimônias muito bonitas de escravidão ao Santíssimo Sacramento. Faziam um voto de escravidão, eu me lembro que no dia que a minha mulher entrou, havia um voto e depois, perante o sacerdote, ela saía numa igreja que é linda, do Convento da Encarnação, ela e as 2 que entraram juntamente, as 2 senhoras, iam para trás, há uma porteira que abria uma grade lindíssima do século XVII, dourada. Elas entravam, fechava-se a grade, elas ficavam presas ali e assistiam a toda a cerimônia e comungavam na primeira vez atrás das grades, presas. Eu até pensei, minha mulher atrás das grades, uma santa. Mas é a ideia de escravidão que está aí presente nas ordens religiosas. O voto de obediência das ordens religiosas
é um pouco isso, é deixar de ter vontade própria e entregar a vontade a Deus. Portanto, uma ideia de escravidão. Há uma consagração à Nossa Senhora, feita pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, que é justamente a escravidão de amor à Nossa Senhora. Só para mostrar como a ideia de escravidão persiste no mundo ocidental e em vários outros aspectos. Persiste, evidentemente, sempre considerando no tema religioso a escravidão como verdadeira liberdade, nesse caso, como verdadeira liberdade, como libertação desse mundo. É uma ideia curiosa que vai persistindo ao longo dos séculos. Ora, sobre o tema na antiguidade, há trabalhos seríssimos, que eu recomendo, quem tiver interesse. Um deles eu li inteiro, em umas férias, são 2.000 páginas, do Henri Vallon, ganhou um prêmio no século XIX, é o melhor trabalho, L'Histoire de l'esclavage dans l'Antiquité, 3 volumes, que é excepcional, a melhor fonte, a melhor recolha de fontes, ganhou prêmios em Estrasburgo, foi um torneio, vamos dizer, de obras sobre a escravidão na época do abolicionismo em França. E essa obra ganhou, nós temos na nossa biblioteca da universidade, e é um livro extraordinário, mas hoje em dia na internet deve se encontrar com facilidade. Outra obra fundamental no campo jurídico é de um italiano, Biondo Biondi, que escreve uma obra chamada Il diritto romano cristiano, também em 3 volumes, e tem umas 200 páginas dedicadas à instituição da escravidão no direito justiniano. Isso é só uma introdução para tratar da escravidão no Brasil, escravidão e leis no Brasil. Ora, na nossa história, descobertos que fomos em 1500, nos primeiros 32 anos não houve escravidão no Brasil, porque não houve colonização. O que houve foi o escambo e havia feitorias. Os portugueses instalaram feitorias. A melhor obra sobre isso é de um brasilianista, o Alexander Marchand, um opúsculo, mas muito interessante, do escambo à escravidão. A história do Brasil de 1500 a 1532. Portanto, não houve escravidão no Brasil. Mas, a partir de 1532, quando é fundada a primeira vila brasileira, portanto, se instala uma administração pública, começa um processo de colonização, 2 anos depois, com as capitanias hereditárias, portanto, começa a haver escravidão no Brasil, e num primeiro momento, no século XVI, foi a escravidão dos índios. Foi a escravidão dos índios que foram escravizados através, justamente, da guerra. Portanto, havia uma distinção no nosso querido Tomé de Souza, primeiro governador do Brasil, e que construiu a gloriosa cidade de Salvador, temos aqui tantos baianos. Ele, no seu regimento, entregue por Dom João III em Santarém, está lá uma distinção entre índios amigos e índios inimigos. E aqui o tema é mais para o doutor Márcio Garcia, que é o grande conhecedor de internacional público, é a tema da guerra, é um tema de direito internacional público. Eu ainda estudei com o doutor Rezec, professor Rezec, um capítulo sobre a guerra. Não sei se estudam mais hoje em direito internacional público, na licenciatura, evidentemente. Mas era a guerra. Então, os índios inimigos, quando havia guerra, os capturados começaram a ser submetidos como escravos. Mas foi um fracasso a escravidão indígena no Brasil, porque os índios culturalmente não admitiram isso. Não fazia parte da cultura deles. O índio caçava e fazia guerra. Portanto, colocá-lo para trabalhar na lavoura, do ponto de vista sociológico e humano, foi um desastre. E, por outro lado, houve uma grande defesa, isso está tudo publicado e há muitas fontes sobre isso, uma grande defesa da liberdade dos índios pelos jesuítas que vieram com Tomé de Souza. E depois, no século XVII, com o nosso Antônio Vieira, que defendeu veementemente os índios. Então, por esses motivos, há uma série de leis, a primeira em 1570, de Dom Sebastião, a data específica, é publicada uma lei que proíbe a escravidão dos índios. Proíbe a escravidão dos índios no Brasil, portanto, no século XVII, 1603, se eu não me engano, é proibida a escravidão no Brasil. Lei de 29 de julho de 1603, é proibida definitivamente a escravidão. Aí começa, efetivamente, o tráfico de escravos de África. Por quê? Porque em África, esses sim estavam habituados à vida sedentária, já tinham de resto, havia escravidão em África, havia escravidão, muitas guerras. Um dos fatores que proporcionou muitos escravos para o Brasil foram as jihadis. Isso está estudado já, há alguns livros importantes. As jihadis entre muçulmanos
Eles capturavam, uns capturavam os outros, e depois vendiam para que fossem traficados para o Brasil. Portanto, essa escravidão africana começa a partir do século XVII. E, efetivamente, eu me interessei por esse tema por causa das discussões ideológicas do Brasil, sobretudo dentro das universidades, e meus alunos me pediram para estudar esse tema há 12 anos. E fui estudar e encontrei uma frase que depois coloquei no livrinho que eu publiquei, que é uma frase do historiador, brilhante historiador José Murilo de Carvalho, que diz simplesmente o seguinte: possuíam escravos não só os barões do açúcar e do café, possuíam-nos também os pequenos fazendeiros de Minas Gerais, os pequenos comerciantes e burocratas das cidades, os padres seculares e as ordens religiosas. Mais ainda, possuíam-nos os libertos. Negros e mulatos que escapavam da escravidão compravam seu próprio escravo, se para tal dispusessem de recursos. Essa frase é que me fez estudar o assunto com mais profundidade. A penetração do escravismo ia ainda mais a fundo. Há casos registrados de escravos que possuíam escravos no Brasil. Escravos que possuíam escravos. Essa frase me marcou muito, tanto que eu investiguei e produzi esse artigo sobre o problema dos escravos. Vai ser assim que eu vou encerrar essa nossa pequena conversa. Muito bem, essa frase me chamou a atenção para o problema da escravidão, que era muito profundo na sociedade brasileira, e não se pode reduzir isso a um esquema muito simples de senhor-escravo. Por quê? Se escravos tinham escravos, ou seja, senhor livre, escravo, portanto, o escravo no cativeiro, não é a equação quando há escravos de escravos. Portanto, são dois cativos com uma relação hierárquica. Havia uma hierarquia entre os escravos. Jurídica, daqui a pouco eu vou demonstrar isso. Depois eu estudei um pouquinho no século XVIII, falamos do século XVII, no século XVIII, já em Minas Gerais, depois do ouro, evidentemente, muitos escravos seguiram para Minas Gerais, e estudei o caso da famosa Chica da Silva, que foi liberta pelo seu marido, o José Fernandes de Oliveira, o contratador de diamantes, que, aliás, construiu uma casa belíssima a 20 metros de onde eu moro, um palacete lindíssimo com os diamantes do Brasil. É a única casa em Lisboa que tem arquitetura de diamantina, na mesma rua ali de várias embaixadas. Hoje em dia é a Fundação Luso-Americana. Luso-Americana nessa casa, que é uma beleza. Ora, ele deu a liberdade para Chica da Silva e ela se tornou uma senhora que teve mais de 100 escravos. Está investigado e bem investigado. Chica da Silva teve mais de 100 escravos. E não há documento que prove que ela libertou algum escravo. Nem sequer no testamento, que era a forma mais comum de alforria, era manumício in testamento. Portanto, nunca libertou um escravo a Chica da Silva. Era uma grande senhora de escravos. Muito bem. Teve 13 filhos, 4 deles foram para Portugal e 2 receberam títulos de nobreza. Portanto, os filhos da Chica da Silva e os descendentes devem estar em Portugal, até vou investigar isso, devem estar em Portugal recebendo o título de nobreza. Ela foi liberta pelo marido, logo foi comprada e deu-se a liberdade. Geralmente não era a regra era por coartação, que era por parcelas, ou seja, se comprava a liberdade por parcelas, era parcelado o sistema do ponto de vista jurídico. Então se pagava em parcelas a liberdade. Ora, num certo momento surge, e isso vem do direito romano, a manumissio in ecclesia. Portanto, as formas de manumissão, de libertação dos escravos, a alforria, geralmente era uma alforria em testamento, isso há muitos exemplos, portanto, um documento jurídico, a fonte jurídica que nos permite reconstruir a forma de libertação dos escravos. Depois, havia muitas vezes liberalidades em certos momentos, quando o imperador viajava pelo país, muitos fazendeiros, para agradar o imperador, que era anti-escravagista, libertavam e o imperador entregava as cartas de alforria, mas era mais raro, o mais comum era em testamento. E depois surgiu a manumissio in ecclesia, que é um instituto romano, do qual eu vou falar daqui a pouco, quando falar dos escravos dos escravos. Portanto, no século XIX, nós vamos ter, falei o século XVII, XVIII, agora o XIX, nós tivemos uma legislação durante o Império, celebramos agora os 200 anos da independência, e o Império
teve um grande empenho no processo legislativo que deu a liberdade aos escravos, através de várias leis que devem ser estudadas com profundidade, são muito importantes. Eu só vou referir uma. Há várias, mais uma que ficou famosa, a lei de 1871, de 28 de setembro de 1871, a chamada, depois foi batizada a Lei do Ventre Livre, o que é um engano. Essa lei tem 45 dispositivos, um fala do ventre livre. Então tem uma lei que busca efetivamente resolver o problema da escravidão. E eu gosto muito do exemplo do Fundo de Emancipação. Ou seja, nessa lei se previa um fundo de emancipação, para quem gosta do direito tributário, estamos fazendo um passeio aqui internacional, o Fundo de Emancipação era uma rubrica do orçamento de Estado e todos os anos o Império libertava escravos em todas as províncias. Da onde vinham os meios para esse fundo de emancipação? Diversos meios. Qualquer transação, compra e venda de escravos, etc., pagava um imposto e ia para o fundo de emancipação. Veja que é inteligente o processo. Daria um bom trabalho de direito tributário isso. E outro, 6 loterias anuais isentas de imposto. Então, um bom abolicionista, a partir de 71, poderia jogar na loteria e estava colaborando para o fim da escravidão. Vejam a genialidade dessa lei, que é pouco estudada e merecia uma tese mais aprofundada de historiador do direito. Porque os historiadores gerais buscam essa fonte, mas depois, como eles não sabem nada de direito, fazem um monte de trapalhadas na interpretação. É verdade. E a história do direito deve ser mais cultivada entre os juristas. Aqui estou vendo vários juristas capazes de fazer isso. Portanto, interpretar as fontes do passado. Ora, portanto, o Fundo de Emancipação é um exemplo. Portanto, o pecúlio ficou ali consagrado também, pecúlio dos escravos. É uma lei muito rica. Ora, um ano depois foi feito um censo no Brasil. A cada 4 negros no Brasil, 3 já eram livres, em 72. Isso é muito interessante, tem saído tese sobre isso, eu já tenho lido, mas também tem esse enviesamento ideológico no Brasil, infelizmente fazem tudo. Investigam muito no Brasil, mas depois vem o enviesamento ideológico e ficam cegos para certas coisas. Mas isso demonstra uma coisa que os viajantes do Brasil mostraram muito claramente nas suas memórias. Havia uma grande quantidade de escravos brancos. Muitos escravos brancos no Brasil. De tez clara. Mas não é um relato, nem 2, nem 3, são vários que descrevem isso. E havia muitos casos de negros que tinham escravos brancos. A escravizaura não é um romance, aquilo aconteceu e há tese sobre isso, efetivamente. E em alguns lugares havia uma maior concentração. Portanto, evidentemente, o escravo seguia juridicamente a condição da mãe, se o pai, e era o caso da escravizaura, o pai era um homem livre branco, mas isso, então, ninguém controla como é que vai nascer e com que cor vai nascer. Portanto, havia vários, procurem na internet hoje em dia, teses de doutoramento enviesadas, mas que depois dão fontes sobre, porque eles dizem que isso era o processo de branqueamento. Aí já começam a meter ideologia no problema e ficam cegos. Para terminar, que eu não quero massacrá-los, eu vou falar dos servos vicários, que é justamente o escravo do escravo, que é um aspecto muito interessante. A investigação moderna descobriu, sobretudo na Bahia, os investigadores da Bahia descobriram uma quantidade imensa de escravos que tinham escravos na Bahia. Em todo o Brasil, mas na Bahia está mais investigado. Há um investigador baiano que apresentou pelo menos 200 documentos com 200 senhores de escravo. E o que é os servos vicários? Ele é escravo, os servos vicários, ele é escravo de um escravo. Ele é um escravo substituto. Vigário, o vigário substitui a autoridade na igreja. Então, ele era o substituto do escravo. Fazia parte do pecúlio do escravo, o que mostra uma hierarquia dentro da escravidão. Então, havia um escravo que era mais do que o outro, porque ele possuía escravos. E há muitos autores mostram isso, americanos, que isso é o auge do problema da escravidão, que mostra que a sociedade era inteiramente vinculada à instituição da escravidão, porque havia hierarquias e um senhor gostava de ter um escravo que possuísse escravos, dava mais status. E vejam, quando os judeus foram escravizados pelos babilônios e depois pelo Egito, foi o povo inteiro, mas eles não perderam o seu direito de propriedade, eles levaram escravos. Portanto, enquanto o povo eram escravos e tinham seus escravos, os judeus, quando estavam no cativeiro, tanto da Babilônia quanto do Egito.
Eu mostro a fonte aqui, é uma obra de um alemão do século XIX, magnífica, sobre os servos vicários, são 120 páginas. Consegue-se comprar isso hoje em dia na Amazon, foi publicada pela Universidade de Lausanne, dos finais do século XIX. São 150 páginas que ele apresenta. É um trabalho exaustivo sobre esse problema do ponto de vista teórico. E depois, o interessante é isso, os investigadores começaram a procurar, percorrer os arquivos e começaram a encontrar casos no Brasil, diversos casos. Eu não vou massacrá-los com muita coisa, eu acho tão interessante isso, mas pronto. Um ou outro elemento eu vou apresentar. Então, numa viagem que eu fiz ao Nordeste há 2 ou 3 anos, caiu nas mãos um livro de um inglês que foi o Henry Coster, que foi muito famoso o livro dele, Viagem no Brasil, mas que foi dono de engenho, senhor de engenho, em Pernambuco. E ele, nesse livro, diz o seguinte, foi o que eu anotei e comecei a guardar documentos. Ele diz, a propriedade do Jaguaribe, em Pernambuco, é dirigida por um mulato escravo, casado com mulher de sua cor, também escrava do convento. Eles eram escravos do convento dos monges beneditinos de Olinda. Sua liberdade foi paga pelo marido. O marido comprou a liberdade da mulher dos monges que venderam, assim como a dos filhos. Possui 2 escravos africanos. Ele não era livre ainda, já possuía 2 escravos africanos. E já tinha comprado a liberdade da mulher e dos filhos. Cujo produto do trabalho pertence ao feitor, que é ele. Mas este mesmo é obrigado a atender aos negócios do domínio e verificar se as ordens dos amos estão sendo fielmente executados. São os monges. O feitor ofereceu aos monges seus 2 escravos em troca da liberdade própria. Mas lhe disseram que a propriedade não ficaria convenientemente administrada sem a sua assistência. É um dos exemplos mais flagrantes do desejo da própria liberdade. Nicolau, era o nome dele, possui a direção total da propriedade e tem todo o conforto a que um homem de classe poderia aspirar. Quando sai de casa, vai muito bem montado, como os ricos agricultores. Senta-se na presença dos amos, gozando de todas as prerrogativas de homem livre. Mas a certeza de estar sob jurisdição de outros sempre preocupa seu espírito. E ele deseja possuir como um direito esses privilégios que presentemente lhes são conferidos pela tolerância. Um exemplo interessantíssimo de um escravo que possui escravos e tem uma posição dominante de feitor, e era dos monges, pertencia aos monges de Olinda. Depois é interessante, há muitos trabalhos também sobre isso. Na Bahia, aliás, os monges beneditinos foram os primeiros, muitos anos antes da Lei Áurea, eles deram a liberdade. Toda a região de Itapuã, estamos aqui na presença de descendentes do barão de Itapuã, a região de Itapuã pertencia aos beneditinos. E eu vi um documento que eles doaram algumas terras para os monges que eles libertaram. Desculpe, para os escravos que eles libertaram antes da escravidão. Deve estar, eu até pedi para o Arquiabade, que eu conheci há uns anos, há 12 anos, quando eu fui, já não volto à Bahia há 12 anos, que é uma lacuna na minha educação, e na minha formação e nos meus prazeres também. Mas ele disse que havia muitos documentos que precisavam ser investigados no convento. E para terminar, minhas senhoras e meus senhores, e não massacrá-los mais, eu vou vos apresentar algo de muito curioso que aconteceu na Bahia. Na Bahia, exatamente. Sem entrar em outras minúcias, depois podemos falar sobre isso, mas é um caso que foi estudado. Um escravo senhor que morreu já liberto em Salvador e fazendo parte da circunscrita elite abastada da Bahia Imperial. Tendo morrido no segundo reinado, o inventário de Manuel Joaquim Ricardo se constituía de nada menos que 42 contos de réis, nos quais se incluíam 28 escravos. Era, portanto, no final da sua vida, um liberto pertencente à elite afazendada soteropolitana. Acho que eu fiz isso pensando no Dr. Pedro, escrevi isso aqui, porque evidentemente está um pouco rebuscado. Tendo chegado à Bahia 1 ou 2 anos antes da passagem da família real para o Salvador, 1808, passaram em 1808, exatamente. Dom João VI passou para o Salvador exatamente no carnaval. O primeiro carnaval de Dom João VI foi em Salvador, imagina. O africano Alçá, Manuel Joaquim Ricardo, foi provavelmente vítima em África da Jihad, que em muito contribuiu para o tráfico escravista transatlântico. Está aqui uma nota, depois, se quiserem ler, aquelas notas de Coimbra, a gente tem mania disso, faz a nota maior do que o texto. Mas é a tradição.
Logo ao chegar a Salvador, foi batizado. Tratava-se de prática comum, advertida pelo direito canônico, como obrigação do senhor de escravos, assim como era outrosim o ensino da doutrina cristã. Outra nota. Já enquanto senhor liberto, também batizou 2 escravas no ano de 42. Está lá registrado. Um ano após ser manumitido em testamento. Então a liberdade dele foi em testamento. O batismo dos escravos está consignado em tais parágrafos das constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, justamente que é a fonte do direito canônico, publicada. Aliás, o Senado fez uma nova publicação na época do aquele governador lá que foi senador, o Magalhães. Então, ele fez uma edição primorosa das constituições primeiras que eu tenho. E nessas constituições disse o seguinte: o que recomenda as constituições para irmos para o direito canônico? Vamos para a fonte. Recomenda-se que os senhores trabalhem na conversão dos infiéis, advertindo dos erros em que viviam e que os mandem muitas vezes a pessoas doutas e virtuosas que lhes declarem o erro em que vivem e ensinem o que é necessário para a sua salvação. Fim de citação. Para ilustrar, transcrevo uma passagem do registro de um batismo que apresentou João Reis, esse historiador de Salvador. Joaquim Nagou, com 22 anos de idade aparente, escravo de Benedito, Ussá, era outro escravo, solteiro, e este também escravo de Dona Ponciana Isabel de Freitas, branca, viúva. Foi padrinho Domingos Lopes de Oliveira, Banguela, forro, solteiro. Tinha tudo aqui, né? Tinha tudo nesse batizado. E por aí afora, eu acho muito interessante, tem aqui o texto, depois os que quiserem, mas o fato é que no Brasil isso precisa se estudar mais porque essa questão do batismo se aproxima da manumício in sacrosantis ecclesias, criada pelos romanos quando há a conversão dos romanos. Portanto, em Roma, alguém que fosse libertado na igreja com a presença do bispo, não só se tornava liberto, como imediatamente era cidadão romano, se tornava cidadão romano. Portanto, ele tinha uma ascensão muito rápida nesse tipo de manumissão, foi uma manumissão que vigorou a partir de Constantino e, sobretudo, a partir de Justiniano. Ora, essa manumissão pelo batismo, que aqui nós temos umas pistas, é muito parecida com isso, porque a manumissão é um ato supremo de caridade. Dar a liberdade é um ato supremo de caridade, como asseveram inúmeros estudiosos desse período, do período de Constantino, após a criação desse instituto. Então, quem ratifica essa liberdade é o antístete, é o bispo, o que dava muito prestígio. O bispo tinha jurisdição não só eclesiástica como civil. Santo Agostinho muitas vezes era procurado para julgamentos civis, até confiavam mais nele do que nos juízes seculares. Portanto, em Portugal, no Brasil, a obra do Perdigão Malheiros também, que é um clássico sobre a escravidão, ele aponta os modos mais comuns de manumissão. Carta de alforria, falando, o testamento, ou codicil, e a pia batismal. O Perdigão Malheiros fala da pia batismal, não desenvolve, mas ele fala da pia batismal. Então, ele assevera que foi importante essa essa formalidade da ação de liberdade aos escravos. Eu termino, então, com o último parágrafo aqui sobre isso. A referência do jurista estudioso, Perdigão Malheiros, da escravidão, faz suspeitar de alguma assimilação da manumício in sacrosantis ecclesias. Aliás, bastante plausível. Como os registros de batismos abundam pelos arquivos diocesanos no Brasil, e como já tenho percebido os autores que se têm debruçado religiosamente sobre os tombos eclesiásticos, seria importante averiguar se a liberdade do corpo, em alguns casos, não tinha sido adquirida pelo batizado aquando do sacramento. Em modo de remate, pode-se vaticinar que o sem número de casos de escravos que vão sendo revelados pelos arquivos permitirão, ao seu tempo, perceber a recepção de elementos e vestígios do direito romano incorporados a formas originais da tradição luso-brasileira cristã, que se evidenciaria numa prática diuturna com a convicção da sua juridicidade. Desvelar-se-á, seguramente, um aspecto ainda recôndito, mas cativante, a palavra aqui era para provocar,
que enriquecerá a ciência jurídica e histórica luso-brasileira. Muito obrigado. Professor Ibsen, antes de mais nada, eu peço permissão para falar em nome de todos aqui presentes, que o senhor não nos massacra, o senhor nos brinda com o seu sublime conhecimento, com um tema tão precioso e tão fascinante. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E já que, como o senhor disse, estamos numa conversa de salão, eu gostaria de oportunizar a todos e a todas algum questionamento ou alguma observação ao nosso conferencista. Então, quem estiver disposto aí, que peça a palavra, por favor. Nosso patrono, Dr. Pedro Gordilho. Desejo celebrar a excelência da sua palestra, meu caro professor Ibsen Noronha. São dados que poucos de nós conhecemos, porque eles não são ensinados nas escolas. Quando estudamos História do Brasil, esse período tão cruel, hoje aos nossos olhos, diante de toda essa perversidade que foi a escravidão no Brasil, do século XVII até hoje, porque hoje ainda temos escravos disfarçados, através da desigualdade social brutal e a dificuldade da ascensão das pessoas afrodescendentes de alcançarem os mercados, a política e a direção dos negócios. Agora, há um episódio, professor, que muito me marcou, porque desde criança eu ouvia falar em para inglês ver. Era uma expressão que se usava e não se explicava bem o que é que a expressão queria dizer. E agora, lendo o livro do Laurentino Gomes sobre escravidão, volume 3, ele explica que houve, isso todos nós sabemos, houve uma grande oposição do governo inglês, da Armada Britânica, contra a escravidão, inclusive empurrando navios negreiros de volta para a África, porque eram alcançados no curso da viagem das costas africanas para a Bahia, que foi o grande porto de acolhimento da escravidão. Então, forçado pelo governo britânico, o governo inglês, do qual Portugal muito dependia, no século XIX, marcadamente, foi votada uma lei estabelecendo a abolição da escravatura. Creio que no final dos anos 20 ou começo dos anos 30 do século XIX. 1831, já com Dom Pedro. Era a extinção do tráfico, proibindo o tráfico. Então, mas essa lei nunca foi posta nunca foi aplicada. Letra morta. Letra morta, uma vez que os navios continuaram trazendo escravos e não desembarcavam nos portos celebrados, e sim em portos escusos, ocultos, escondidos. Mas a escravidão prosseguiu o tráfico prosseguiu até finalmente 1888. Não, 1850. 1850, o tráfico. 1880 foi o uso da escravidão. Né? Quer dizer, então, eu gostaria de ouvir do professor Ibsen também algumas considerações sobre esta lei. Inglês para inglês ver, porque na verdade é uma lei para não usar. Então, mas, de fato, há uma questão histórica também. Em 1831 foi a abdicação de Dom Pedro. Foi o ano da abdicação. E começa a regência no Brasil. E aí me permita dizer, a regência do Brasil foi uma anticâmara da República. Começou a confusão. E o que aconteceu? Foram os anos que houve muita secessão no Brasil. E a Marinha brasileira, que não era muito grande, estava preocupada com os movimentos de secessão que se dão exatamente, se for ver, na época da regência. Os grandes movimentos de secessão, de norte a sul do país. E realmente não conseguiam fiscalizar eu já estudei essa lei, já comentei até. O desembarque. E é justamente o ano que vai surgir o Código Criminal, o ano seguinte. Surge o Código Criminal. E no Código Criminal já havia previsão das penas para aqueles que cometessem. Portanto, havia legislação para punir, legislação interna. Não dependia do tratado. Agora, de fato, não aconteceu porque, primeiro, pela confusão da nossa regência, que já é uma visão da República, uma antivisão da República, tanto era caótico que eles perceberam que tinha que colocar uma criança de 14 anos no trono para acabar com a confusão. E aí foi inconstitucional, efetivamente, o golpe da maioridade foi um ato inconstitucional
para conseguir apaziguar os ânimos, porque começaram todos a querer o poder na sua zona de influência no Brasil. Mas a lei não foi aplicada, mas está mais ou menos estudada. Há uma publicação do Senado, não me lembro o autor, que estuda a lei até com uma certa profundidade. Mas ele não é jurista. E eu acho importante que os juristas que conhecem o direito comecem a buscar as fontes jurídicas e interpretar, porque eles utilizam as fontes jurídicas, e o Laurentino Gomes, que nem historiador é. Esse é jornalista. Jornalista, repórter. Está ganhando, está ficar rico com a história, porque espalha um bando de disparates. Uma ideia, agora já que é para falar tudo, o embaixador de Portugal não permitiu que houvesse o lançamento do livro na Embaixada de Portugal, de tal maneira não é histórico aquilo. Em Portugal isso não é admitido, em termos de história. Admito que seja lido. Tem fontes boas até, ele investiga tudo. Mas não é historiador e quer vender livros. Então o sensacionalismo para ele é que é importante. Quando ele publica o 1808 e diz uma rainha louca e não sei o quê, o embaixador de Portugal falou, mas não é... E era o embaixador Seixas da Costa, que é insuspeito. Insuspeito, falou, aqui não vai lançar o livro. Portanto, vamos estudar, mas seriamente, sobretudo, juristas, pegar as fontes jurídicas e estudar a escravidão com seriedade, porque é importante que o brasileiro saiba isso bem. Saiba isso bem. O Laurentino, professor, foi um jornalista, encontrou um espaço relativamente vazio e contou histórias, narrou histórias. Não, como ele é jornalista, ele fala bem, escreve para o público. Evidentemente, quem é que vai ler sobre os servos vicários com 300 fontes? Ninguém tem paciência para isso, mesmo sendo fino. Os servos vicários não interessam. Ele falou dos servos vicários lá? Não deve ter falado, porque isso dá trabalho, né? Tem que ficar nos arquivos, lendo... Mas, enfim. Professor, um tema, a abordagem extremamente instigante. Fiquei encantada com a sua apresentação e, ao longo dela, eu digamos assim, gostaria de tratar de um tema aqui, na verdade, um questionamento. Quando se imagina que a grande maioria das alforrias eram dadas através do testamento, ou seja, no momento em que está se debruçando com a perspectiva do além-vida, isso teria algum significado de que o comportamento, ou seja, a manutenção de escravos era, digamos assim, um ato, digamos assim, de não considerar o outro como um ser humano e, consequentemente, ao dar a liberdade aos meus escravos, eu estou preocupado com a nova vida, chegar lá com a alma mais pura. Será que podemos inferir isso? Eu menciono isso também, na verdade, durante a sua apresentação, esse questionamento me veio, mas eu estava conversando hoje com o meu tio Pedro e nós estávamos discutindo eu faço parte do Conselho da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, que é a primeira do Brasil, e nós temos na frente do Hospital Santa Isabel, que é um hospital mantido pela Santa Casa, nós temos uma estátua que foi de um grande escravocrata. Ele foi responsável por talvez dos maiores traficantes de escravos do Brasil. E essa estátua está lá. E quando foi lançado esse livro, que trouxe à tona toda essa discussão, coincidiu com o momento em que tinham destruído uma estátua lá na Inglaterra, de pessoas também que estavam vinculadas à escravidão, que quiseram, digamos assim, a Santa Casa sofreu no sentido de que queriam tirar que nós tirássemos a estátua. E, no entanto, a estátua continua lá, porque ele foi o maior doador de recursos para a construção do hospital. Então, quer dizer, será que ele estava, neste momento, tentando purificar a sua alma pelo fato do que ele tinha feito durante a vida toda? Então, como é que era a ideologia na época em relação ao escravo? Ou seja, eu, escravocrata, tenho 100 escravos, tenho 200 escravos, sou mau ou não sou mau? Isso, como é que isso era visto? Ainda que socialmente, ainda que juridicamente fosse aceito, mas socialmente... não sei se há um estudo sobre isso, porque depois, com o momento que houve toda essa questão, o Brasil foi o último país a abolir, ou seja, houveram movimentos anteriores a isso, no sentido de conceder essa libertação dos escravos, que não era uma coisa inconcebível. Mas é esse tema que digamos assim, me despertou a curiosidade durante a sua fala. É um problema de consciência. Eu tenho aqui a citação de um trabalho excelente de uma portuguesa. Eu citei... Mas essa coisa a gente cita muito, depois não se lembra onde está. As notas grandes. Mas ela tem
eu devo ter sublinhado isso porque o título é tão interessante, mas ela fala do problema de consciência dos escravos, dos que tinham. É um problema de consciência dos que tinham escravos, efetivamente. Aqui. Eu vou encontrar daqui a pouco e lhe dou a fonte, porque esse livro foi reeditado, mas é um livro recente, é um estudo sério de uma portuguesa sobre esse tema, justamente, sobre o problema da consciência. E, de fato, havia um problema de consciência. Nós temos também, como historiadores, deixe os seus preconceitos de lado e tenta entrar na história, porque senão você fica... Mas você vai ver só o que lhe interessa para justificar suas ideias. Então, nós temos que recolher fontes o mais abertamente possível. No século XVI, volta todo o sistema de escravidão muito mais forte e fundamentado nas doutrinas de Aristóteles. Porque há, efetivamente, uma doutrina de simbiose que existia em África. Os europeus, quando encontram a escravidão em África, era o mesmo sistema deles. Em África também achavam, é bom que sejam nossos escravos, porque são tão inferiores que precisam da nossa ajuda. Tá claro? Então, é uma mentalidade. Aí era preciso fazer um estudo, e justamente esse livro que eu vou encontrar aqui nas minhas notas, ele fala do problema das mentalidades. É um estudo da consciência, é um estudo de história das mentalidades. De fato, é isso. Não podemos analisar com a nossa concepção. A concepção moderna nós consideramos aqui, porque, atenção, se nós formos do mundo muçulmano, é diferente. Por isso, 5 países da África Central têm ainda escravidão fundamentada nesse direito. Tá claro? Não sei se respondi, mas a pergunta é excelente porque é um problema de consciência. Como tudo, havia senhores que eram senhores afáveis com relação aos seus escravos. Porque a escravidão tinha penetrado a sociedade inteira. Eles tinham escravos, eram afáveis. E havia outros que não eram afáveis. Há um caso muito interessante daquela senhora em Diamantina, que depois saiu o livro Minha Vida de Menina, que é um livro que é um clássico extraordinário, que é um livro escrito por uma menina. A avó dela, e o livro é escrito já na República, a avó dela diz que a escravidão, o fim da escravidão, ela já cuidava dos escravos, ficaram todos lá em casa dela, continuou cuidando dos escravos, porque era uma daquelas que tinha essa afeição em relação aos escravos, e continuaram vivendo em comum. Então havia de tudo aí, preciso fazer um estudo caso a caso sociológico. Há problemas de consciência, efetivamente. Quanto a manumício em testamento, ele era clássico, mas eu já peguei tantos. O Ataíde, o grande pintor do colonial brasileiro, eu peguei o testamento dele, ele liberta 3 escravos e deixa dinheiro para eles, deixa um pecúlio. E lá está escrito, mas deem aos poucos para eles não gastarem tudo. Continuavam com aquela ideia que tinham que cuidar porque eles são incapazes. Está lá no testamento. Está publicado, aliás, isso está publicado no meu... E nesse livro, eu publiquei esse extrato do testamento, nesse livro, sobre a independência do Brasil, porque eu faço um estudo relativo a esse problema. Claro? Riquíssimo, hein? Mas eu vou encontrar aqui, eu juro que eu vou encontrar essa citação. Inexaurível. Por favor. Eu pedir licença rapidinho. Eu sou descendente de italianos, até ultimamente eu sou italiana, estou com meu passaporte italiano. E uma das grandes tristezas da minha vida, quando eu tinha lá meus 5, 6, 7 anos, foi de ouvir a história da minha bisavó materna, que veio, foi imigrante na época da Primeira Guerra Mundial, e que quando o vapor em que eles estavam, repleto de italianos, né, naquela época portou no Porto de Santos, a minha bisavó nunca tinha visto um negro na vida dela, claro. E quando os estivadores estavam cercando o navio lá para descarregar a mercadoria e os pertences daqueles imigrantes, né? E tudo, a minha avó contava que ela pequena, com 1 ano e pouco de idade, no deck lá do navio, olhando o porto, aquele movimento todo do porto, e que a minha bisavó, então mãe dela, começou a gritar, Dio mio, il diavolo, il diavolo, il diavolo, e querendo sair dali, muito assustada, porque achava, né, que nunca tinha visto e tal. E aquilo interessante, como que a gente já nasce com aquele sangue, né, de não gostar dessas coisas, né, de não aprovar.
eu era muito contrariada. E o meu bisavô materno, ela faleceu bem antes dele, eu já tinha uns 10 anos, tudo. Eu conheci um senhor muito circunspecto, com um bigodão enorme, que fazia curvas para cá e para lá, e eu olhava para ele assim, com uma certa ojeriza, sabe? Mas depois, no desenrolar da história da minha vida, a mamãe se casou com meu pai e foi morar no Triângulo Mineiro. Papai era do Triângulo Mineiro e o meu pai teve uma avó, Dona Mariquinha de Godoy, que fazia parte até do currículo escolar, a história dela, da escola pública lá de Araguari. Ela era uma grande fazendeira e se casou muito jovem, ficava tomando conta das fazendas do marido. Até quando eu vejo Pantanal, eu me lembro muito deles, que ele saía em comitivas e ficava meses fora de casa, e ela muito novinha, a minha avó Mariquinha, bisavó, né, Mariquinha, mãe do meu avô. E ela tomava conta daquilo tudo e ficou machona, comprava, vendia gado e tudo, e ela tinha muitos escravos, como todo mundo naquela região tinha. E eu li, nós temos eu estou recolhendo hoje, um tio-avô meu, um tio bisavô meu, foi o introdutor do gado zebu no Brasil, Teófilo de Godoy. Ele foi à Índia com 28 anos, sem saber nada, sem saber falar língua nenhuma, de vapor. Ficou 1 ano na Índia, buscando esse gado de lá, que todo mundo criticava, que diziam que o gado ia morrer. E ele trouxe 13 cabeças, mas chegou aqui com 16, porque 3 pariram na viagem de volta. Então, a Uberaba já fez uma homenagem a ele, isso é só um parênteses, fez uma homenagem a ele e tal. E ele era irmão dessa minha bisavó. Então, eu lendo essa história toda dos Rodrigues da Cunha e dos Godoy, lá do Triângulo Mineiro, eu fiquei sabendo que a minha bisavó Mariquinha, Marinês, teve a coragem de, antes de 1888, antes da Lei Áurea, ela alforriou todos os escravos dela. E quiseram matá-la por lá, porque ela inflacionou o mercado, né? E tal, passou a pagá-los e constituir lá condições deles viverem, ter a casinha deles. Então, aquela coisa dos italianos que vieram, que me decepcionaram tanto na minha primeira infância, foi compensada pela atitude da minha bisavó, quando eu conheci já adolescente, e eu tenho muito orgulho disso. Isso me lembra... Isso me lembra o Joaquim Nabuco, numa obra autobiográfica. Num capítulo, ele diz que ele percebeu o problema da escravidão quando morreu a madrinha onde ele vivia, em Maçangana, no engenho de Maçangana. E ele acorda à noite e todos os escravos chorando porque perderam uma boa senhora e não sabiam aonde iam parar. Era um dos problemas. Tudo há o bom e o mal. Encontrei a fonte. Veja, vai lhe interessar muito. Maria do Rosário Pimentel, Viagem ao Fundo das Consciências. A escravatura na época moderna. Lisboa, 1995. Tem 20 e poucos anos o livro. E eu tenho o livro. Portanto, é um estudo sobre o problema de consciência da escravatura moderna. Que realmente existia, esse é um problema interessantíssimo. Foge da história do direito. Aí não é minha área, mas eu gosto de saber também essas coisas. Agora só o problema das estátuas, que aí é um problema sério, porque aí começa cada um querer derrubar a estátua que quer. Se vira uma bagunça. O pobre do padre Antônio Vieira, em Lisboa, na frente da Santa Casa de Misericórdia, na frente, levou com um negócio de tinta vermelha, o homem que passou a vida inteira defendendo os índios. Cada um quer destruir uma estátua. Agora também, vamos lá, devagar com isso, não? Você estava falando de 1807, né? Porque a questão dos ingleses foi de 1807, né, e até 1833, que eles aboliram por completo eles proibiram por completo a abolição, né? No caso do Brasil, da lei brasileira, é 1831, uma lei brasileira que efetivamente foi devido a uma ação do parlamento britânico, uma ação do parlamento britânico que interferiu.
Porque quando os barcos de tráfico eram apresados, havia um tribunal em Serra Leoa misto, anglo-brasileiro, digamos, para se decidir sobre o apresamento. Os ingleses tomaram a decisão unilateral, bom, aí o doutor Márcio sabe muito mais que eu, tomaram a decisão unilateral de acabou isso, apresou, fica conosco, e acabou esse negócio de julgamento, fica conosco. Os ingleses tinham uma frota invencível, não dava para competir. Portanto, foi pela força que eles impuseram uma lei interna. Mas sim, mas aí ele pressionava os outros países a abraçar essa lei, né? Porque de 1807, quando eles criaram a lei para abolir a escravatura, eles fizeram nas suas colônias inicialmente. E em 1833, eles avançaram nos territórios. Aí esse tema, para inglês ver, só corrigindo, é porque o Brasil, para justificar a pressão que ele recebia, o brasileiro recebia, o governo brasileiro, a monarquia brasileira recebia, dizia que ia mandar uns navios para fiscalizar, e na verdade era só para fingir. Esses navios saíam para fiscalizar se realmente estavam vindo navios com escravos, mas na verdade era só mesmo uma maquiagem para poder justificar uma resposta ao governo inglês, né? Supõe-se que a origem da palavra era essa. Eu não tenho uma fonte aí para lhe dar. Eu gosto de trabalhar com fontes. Eu não tenho uma fonte. O que eu tenho para lhe dar é um panorama histórico da impossibilidade das nossas costas serem vigiadas naquela época. Não, com certeza. Vigiado pelos ingleses, não. Não. Sim, exatamente, mas eles faziam essa questão do navio só para dar uma justificativa, e que na verdade não adiantava nada. Imagina uma costa do Brasil do jeito que era. Então as pessoas viam aquelas naus saindo atrás dos possíveis escravos que estariam chegando apenas para inglês ver. Mas a lei foi importante porque os abolicionistas consideraram que a partir de 31 todos os escravos que entraram já eram livres. Portanto, foi um argumento que eles utilizaram no debate. Então a lei acabou tendo importância para o debate. Juridicamente, consideraram ilegítima aquela escravidão que entra no Brasil a partir de 31. Dr. Pedro Gordilho, nosso anfitrião, presidente do Instituto, aos curadores pela escolha da palestra, do tema. Se a minha intuição me diz alguma coisa, ela me diz que o Instituto começou muito bem. É um tema que não é um tema simples e, pelo menos do meu ponto de vista, foi muito cativante, muito clara, muito a exposição. E o depoimento aqui também muito bonito, quer dizer, a gente vai ver como isso está muito mais próximo dos dias de agora do que a gente eventualmente pensa, né? Mas, Ibsen, só uma rápida observação, porque as pessoas que não me conhecem podem estar sendo induzidas em erro, que eu sei alguma coisa de direito, de história do direito internacional. Isso é uma brincadeira do Ibsen, um dos traços da inteligência e a ironia. E o Ibsen está brincando com essa história, não é a minha especialidade. Mas, de fato, aí uma observação e depois uma pergunta. A observação é essa, a escola de Salamanca, né, Francisco de Vitória, a discussão do mundo que estava sendo descoberto, se aquilo era terra de ninguém, se existia, então, res nullius, né? E os jesuítas defendiam que não, que aqui a terra tinha dono, né, entre aspas, que eram os indígeos, os silvícolas que aqui se encontravam. É claro que eu fiquei muito feliz de ver essa notícia, historicamente, como evoluiu essa questão da abolição da escravidão dos indígenas, né? E chamou a atenção essa questão dos canibais, né? Que aquele repasto antropofágico não foi só o Sardinha. O Pereira Coutinho, do Arraial de Pereira, que é o embrião da cidade do Salvador, né? Também parece que ele foi... ele padeceu aí na mão dos silvícolas, dos indígenas. O repasto antropofágico, professor. E o Antônio Cardoso, nosso primeiro ministro da Fazenda. Isso, olha isso. Exercer um cargo público naquela época era de alta periculosidade. Bom, mas a questão é a seguinte, do ponto de vista da família romano-germânica do direito, essa questão dos escravos você colocou muito bem. Eu pergunto, isso também era assim na família do common law, na família do direito? Por exemplo, nos Estados Unidos, existia escravos de escravos? Você tem notícia aí? Aí já do ponto de vista do direito comparado, né? Era isso. Existia. Tem aqui, nesse opúsculo que nem fica de pé, tem 2 citações de autores americanos dizendo que era... Tinha também nos Estados Unidos. Eu não aprofundei os americanos, estava a estudar o Brasil, queria os servos de casa no Brasil. Mas, então aqui eu vou lhe oferecer uma das separatas e o senhor vai ver os 2 americanos que tratam do assunto e dizem que era comum em todas as sociedades o escravo do escravo. É que não foi falado, isso é algo muito mais complexo e muito mais sutil, né?
Então é pouco falado. Se simplifica muito o problema da escravidão. E ele é um problema complexo. Havia vários tipos de relações jurídicas. Havia escravos que um escravo tinha um consórcio que era dono deles. Eram 4 donos de um escravo. Então, são vários problemas jurídicos que precisam ser estudados seriamente. Senão fica aquele clichê de um senhor com 300 escravos dando chicotada, etc. Há problemas jurídicos que são importantes. Mas os Estados Unidos certamente estão aqui citados. As fontes estão citadas. Agora, não aprofundei, não sei como foi em concreto. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos e de todas, damos por encerrado esse evento e agradeço a presença, inclusive, dos que estão nos acompanhando por vídeo e convidamos a todos para estarem presentes no nosso próximo evento. E para encerrar agora, efetivamente, convido a todos para um passeio à Galeria de Arte, a todo o acervo cultural e artístico, capitaneado pelo nosso patrono, Dr. Pedro Gordilho. Muito obrigado mais uma vez.